Se você pudesse olhar ao redor do mundo hoje e enxergar além do óbvio, o que veria? Conflitos incessantes, valores em colapso e uma crescente frieza nos corações parecem indicar que estamos vivendo tempos diferentes, tempos de transição. Muitos se perguntam: será que estamos nos aproximando do cumprimento das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos? A Bíblia, como uma bússola espiritual, há séculos nos alerta sobre sinais que precederão o retorno de Jesus Cristo, e esses sinais são cada vez mais visíveis em nossa sociedade. Imagine um grande relógio profético, onde cada evento significativo aproxima os ponteiros da meia-noite, o momento em que o rei voltará para buscar seu povo. Guerras devastadoras, crises ambientais e enganos ideológicos são apenas algumas das evidências que apontam para essa realidade iminente. Mas a pergunta que ecoa é: estamos prontos para isso? Compreender os tempos em que vivemos é mais do que um exercício intelectual. É uma convocação espiritual para nos prepararmos para o retorno de Cristo. Este vídeo é um convite para explorar, de maneira profunda e reveladora, os sinais descritos nas Escrituras. Não estamos aqui apenas para observar os acontecimentos ao nosso redor, mas para entendê-los à luz da Palavra de Deus e, mais importante, agir sobre eles. Em um mundo marcado pela distração e pela dúvida, é fundamental que busquemos discernir os tempos e vivermos com propósito e vigilância. Afinal, como Jesus alertou, sua vinda será como ladrão que chega na calada da noite, sem aviso prévio. Prepare-se para uma jornada que vai abrir seus olhos e desafiar sua fé enquanto analisamos 3 sinais claros e evidentes que apontam para a proximidade da volta de Cristo. Estes não são apenas eventos distantes ou histórias do passado, são realidades do presente que clamam por nossa atenção. Você está pronto para descobrir se estamos realmente vivendo os últimos dias? Acompanhe cada detalhe, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar a maneira como você enxerga o mundo e o seu propósito nele. Guerras, enganos e destruição. O clamor da terra. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Desde o início da civilização, a guerra tem sido uma constante na história humana, mas algo mudou drasticamente nas últimas décadas. A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais inauguraram uma era de destruição em massa que antes era inimaginável. Hoje, os conflitos não são apenas locais, mas têm repercussões globais. Guerras civis, terrorismo, ameaças nucleares e disputas por recursos são como uma trilha sonora apocalíptica que parece não cessar. Além disso, a terra clama. Desastres naturais como terremotos, vulcões, furacões e secas têm se intensificado em frequência e magnitude. Estudiosos chamam isso de mudanças climáticas. Para os cristãos, é um cumprimento profético. A Bíblia descreve dores de parto da criação, apontando para a iminência de algo grandioso, a volta de Cristo. No entanto, o engano não está apenas nas guerras físicas ou na destruição natural. Vivemos tempos de desinformação em escala nunca antes vista. Líderes carismáticos, falsos mestres e movimentos espirituais distorcem a verdade bíblica, atraindo multidões para caminhos de perdição. O chamado de Jesus para que seus seguidores permaneçam vigilantes e não sejam enganados é mais relevante do que nunca. Por isso, a mensagem desse primeiro sinal é clara. A guerra e a destruição são dolorosas, mas são também um lembrete de que o plano de Deus está em ação. É um convite à esperança, não ao medo. A igreja deve permanecer firme, discernindo os tempos e proclamando a paz que somente Cristo pode oferecer. O declínio moral da humanidade, a escuridão do coração. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, descreveu um cenário sombrio para os últimos dias. Homens amantes de si mesmos, avarentos, soberbos e desobedientes. Essa lista de características pode ser vista como um retrato da sociedade atual. Nunca antes vivemos em uma época tão marcada pelo egoísmo e pela busca desenfreada por prazer. Valores que outrora eram inquestionáveis, como a família,
a integridade e o respeito pelo próximo estão sendo atacados ou reescritos. O impacto das redes sociais nesse declínio moral é profundo. Elas amplificam comportamentos narcisistas e promovem uma cultura de cancelamento que não perdoa, não esquece e não busca redenção. A pornografia, a ganância e a idolatria do corpo humano se tornaram normais, enquanto a fé em Deus é cada vez mais ridicularizada. Além disso, a falta de afeto natural, mencionada na Bíblia, pode ser vista na maneira como tratamos os mais vulneráveis, crianças, idosos e pessoas em situação de pobreza. A violência doméstica, o abandono familiar e o desprezo pela vida são evidências de um coração endurecido. Esses sinais não apenas alertam sobre o fim dos tempos, mas também servem como um espelho para a Igreja. Como corpo de Cristo, somos chamados a ser um farol de moralidade, compaixão e perdão. Nesse cenário de trevas, a luz da Igreja precisa brilhar mais forte. É um tempo de desafios, mas também de oportunidades. Viver os valores do Evangelho em meio ao caos é um testemunho poderoso da transformação que Cristo opera em nossas vidas. Dúvidas sobre a volta de Jesus. O teste da fé. Mas o Filho do Homem, quando vier, encontrará fé na terra? Lucas 18:8. O maior teste da fé cristã nos últimos tempos não está em resistir às dificuldades, mas em permanecer firme na promessa da volta de Cristo. Enquanto os séculos passam, muitos começaram a questionar: será que ele realmente voltará? Escarnecedores se levantam, argumentando que essa promessa é apenas um mito para consolar os fiéis. A ciência, embora uma ferramenta valiosa, é usada por muitos para desacreditar o sobrenatural. A evolução tecnológica deu à humanidade uma falsa sensação de controle sobre o futuro. Projetos como a colonização de Marte ou a busca pela imortalidade digital tentam substituir a esperança celestial por uma utopia terrena. Mas a Bíblia é clara: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Jesus alertou sobre a importância de estar preparado. A parábola das 10 virgens é um chamado à vigilância. A lâmpada cheia de óleo simboliza uma vida de comunhão constante com Deus, enquanto a lâmpada vazia representa aqueles que se deixam consumir pela dúvida e pela distração. Quando o noivo chegar, será tarde demais para buscar o óleo. Nesse contexto, a Igreja deve ser um bastião de esperança. Precisamos lembrar ao mundo que a demora de Deus não é negligência, mas paciência. Ele deseja que todos tenham a chance de se arrepender e encontrar salvação. Nosso papel é manter viva essa promessa, proclamando-a com coragem e vivendo com expectativa diária de que Ele virá. A urgência da preparação. Os sinais são claros e incontestáveis. Guerras, decadência moral e ceticismo são como alarmes espirituais chamando a Igreja à ação. Mas, ao invés de temer, somos convidados a nos preparar. Viver em santidade, proclamar o Evangelho e perseverar na fé são as respostas que Deus espera de nós. Enquanto o mundo se agita, a promessa de Jesus ecoa: certamente venho sem demora. Apocalipse 22:20, que cada um de nós esteja preparado para esse glorioso dia. A hora de agir é agora. Diante desses sinais, somos convidados a refletir. Estamos prontos para o retorno de Cristo? Não se trata de viver com medo, mas de viver com propósito. A nossa missão, como Igreja, é clara: proclamar o Evangelho e compartilhar a mensagem de esperança com um mundo que está perdido e desesperado. Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, ser luz em meio às trevas e testemunhas vivas da graça de Deus. E enquanto aguardamos a volta de Jesus, que vivamos com fé, amor e obediência, sempre lembrando da promessa de que Ele virá buscar aqueles que são seus. O dia está mais próximo do que nunca. Estejamos preparados.